Jornal 101 está na Biblioteca Municipal, que na noite de hoje aconteceu um evento. A escritora Monique Malcher visitou Jaboticabal e fez uma palestra para alunos do Senac de Jaboticabal. E nós vamos conversar um pouco com ela para conhecer um pouquinho da história dela como escritora, que já é premiada, né? E entre outras histórias que ela pode contar. Monique, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. Conta um pouco da sua história. Quando é que você começou a ser escritora? De onde você é? Bom, acho que a minha relação com a escrita começou ainda muito criança, né? Acho que com uns 10, 9 anos eu já gostava de escrever, eu já gostava de ler bastante, né? Sempre fui influenciada muito pela minha mãe, que sempre foi uma grande leitora. Minha mãe é professora, então em casa a gente sempre estava lendo, eu e ela. E isso foi assim, inicialmente, né? Mas eu acho que a literatura nasce da oralidade, da contação de histórias. Minha avó era uma contadora de histórias, né? A mãe da minha mãe. Então a gente tem essa história com a palavra, eu sempre falo sobre isso. E para mim, poesia, prosa, eu gosto de passear pelos dois gêneros, não tenho... Acho que escrevo um pouco híbrida, assim. E nasci numa cidade chamada Santarém, que fica no interior do Pará, né? Sou uma menina de periferia e, além de tudo, interiorana. Então, eu estou muito feliz de estar podendo visitar os interiores de São Paulo. Também me sinto em casa nos interiores do Brasil. Antes de Jaboticabal, você passou por outras cidades. Quais foram essas outras cidades? A gente já passou por Paraíso, por Barretos e vamos para Ribeirão Preto. E como é que é? Tem um pouco de diferença cultural entre o norte do país e o sudeste do país. Como é que é essa diferença cultural? O que te impressionou? O que te decepcionou também? Porque tem sempre os dois lados, o bom e o ruim. Sim. Eu acho que a melhor resposta para isso é pensar que o Brasil ainda não conhece o Brasil. Nós não nos conhecemos, né, dentro desse país. Eu acho que a literatura está para fazer também esse papel de aproximar, né? Muitas vezes eu cresci lendo histórias que se passavam em São Paulo, mas não no interior de São Paulo, né? Na capital. Isso também é bom pontuar, que é bem diferente. E ao mesmo tempo, escrevendo, eu pude encontrar leitoras, leitores que moram em São Paulo, que moram nos interiores, e a gente poder se conhecer também a partir da literatura, né? Livros que se passam ao norte do Brasil, a gente poder conversar sobre questões que são nossas também, como pessoas brasileiras. Agora vamos contar um pouco da sua carreira como escritora. Quando é que você iniciou? Prêmio Jabuti, você já ganhou um prêmio Jabuti. Quando foi isso? Você disse que gosta dos contos, né? Das poesias. Conte um pouco da sua história como escritora, quando é que você iniciou e esse prêmio Jabuti que você conquistou? Bom, eu considero o meu início mesmo criança, né? Eu já era uma criança que já entendia que eu queria ser escritora, que isso ia ser uma profissão para mim, mas eu fui para o lado do jornalismo, eu me formei jornalista, atuei durante um tempo e depois fui fazer minha formação como antropóloga, que hoje eu sou muito mais próxima da antropologia e uso a antropologia para escrever ficção, né? Conversar, entrevistar pessoas, entender comunidades, lugares. Então, acho que tem muito da antropóloga que trabalha com a Monique escritora, né? E para mim foi uma emoção poder ganhar o Prêmio Jabuti. Eu sou a segunda mulher do Norte a ganhar em 64 anos no eixo literatura, né? O que eu me sinto feliz, mas ao mesmo tempo é triste que eu ainda seja apenas a segunda mulher do Norte a ganhar o prêmio no eixo literatura. E a gente tem grandes escritoras, grandes escritores nortistas. Espero que no futuro a gente aumente esse coro, né? E quando foi esse prêmio? Foi em 2021 que eu ganhei, bem recente. Ganhei na categoria Contos, né? Que o livro é um livro de contos, o Flor de Gume. E você esteve aqui em Jaboticabal, conheceu a Biblioteca Pública Municipal, ela é o prédio mais antigo aqui da cidade, e vocês estavam até conversando, assim, que você estava impressionada pela quantidade de livros, né? Uma cidade do interior do Brasil ter
tantos livros numa biblioteca, né? Uhum. Nossa, eu sou apaixonada por bibliotecas, por isso que eu estava comentando que biblioteca é grande, né? E a gente espera que a biblioteca possa ter incentivo financeiro também, para que tenha uma reforma no prédio, para que consiga continuar fazendo esse lindo trabalho que os bibliotecários aqui fazem e que a gente sente muito orgulho. Agora, para a gente encerrar, eu li um pouco da sua história, eu vi que você tem uma veia indígena. Eu queria que você contasse um pouco dessa ancestralidade. Eu não me considero uma pessoa indígena, mas a minha avó era uma pessoa indígena. O que eu não acredito que me faz uma pessoa indígena, mas está na minha história, né? Pela minha avó ter essa raiz indígena. Mas, ao mesmo tempo, estou conectada com essas questões, porque são as questões do meu lugar e deveriam ser também as questões de todo o Brasil, pois o Brasil inteiro é território indígena, né? O Jornal 101 esteve com a Monique Malcher, escritora, contos, poemas, esteve em Jaboticabal, numa palestra aqui na Biblioteca Municipal de Jaboticabal. Diego Quintano, para o Jornal 101.